A pandemia do Covid-19 continua a estar no centro das preocupações do mundo. Teve um impacto negativo na economia da maioria dos países e, pese embora nem todos os países viram a praga expandir-se ou registraram as mesmas taxas de propagação, a verdade é que a luta para a recuperação da crise ocasionada difere de país para país, e muitas vezes os desafios ou a diferença de desafios tem muita relação com a situação que os próprios países viviam antes da chegada da praga. O facto é que, embora alguns países subdesenvolvidos ou em via de desenvolvimento não tiveram o mesmo nível não verificaram as mesmas taxas de contágio que algumas nações mais avançadas, para muitas dessas nações sair da crise ocasionada tem sido e continuará a ser um enorme desafio por causa das questões que já existiam no que tange a desenvolver as economias em causa num período competitivo e num período em que elas já enfrentavam desafios próprios e complexos. O certo é que essas nações também tiveram que investir em reforçar o sistema sanitário, tiveram que paralisar alguns setores do sistema produtivo, e isso exerceu um impacto negativo. Normalmente, para que nós compreendamos como é que o abrandamento da economia pode decorrer de medidas restritivas que muitas vezes afetam um só setor, podemos usar alguns exemplos que se utilizam no mundo acadêmico e que por vezes têm aplicação em várias realidades, mas podem nos ajudar a entender um pouco como é que o mercado de forma geral funciona ou como é que as forças se interrelacionam. Alguns grupos que incentivam o consumo, ao formarem os seus vendedores ou os seus agentes de publicidade, utilizam programas motivacionais que mais ou menos utilizam ou apropriam-se de conceitos do mundo acadêmico, mas aplicados à atividade concreta que vão exercer. Há um exemplo muito conhecido, que talvez a maioria já tenha ouvido, mas eu vou usar agora. É a ilustração do homem que vai para um hotel e paga para a diária, cobram-lhe 100 euros, que é o preço do quarto. Entretanto, o homem paga e depois sente alguma dúvida e prefere subir para verificar o quarto antes de firmar o contrato. O recepcionista acede ao pedido do homem e vai alguém acompanhá-lo. No interim, chega ao dono do hotel e encontra o valor que o homem havia depositado e recorda que havia recebido uma encomenda de carne e não tinha pago. Então o homem do hotel pega no dinheiro e vai pagar o carniceiro. O carniceiro, por sua vez, tem alguém a fazer trabalhos em casa e decide pagar o seu prestador de serviço. O seu prestador de serviço, por sua vez, precisava de comprar algum material e usa o dinheiro e compra o material. Por sua vez, o homem que lhe vende o material precisava de comprar algumas peças de roupa numa boutique, vai imediatamente fazer a sua compra e por casualidade a boutique é justo ao lado do hotel e o dono da boutique recorda que tinha uma dívida para com o homem do hotel e vai até o hotel, paga, salda a dívida e o dinheiro fica ali na caixa. E é naquele momento em que o homem que tivera ido ver o quarto desce e decide que não lhe agradou o quarto e quer o seu dinheiro de volta e vai com o seu dinheiro. Essa ilustração nos permite ver
como um potencial consumidor, não um consumidor efetivo, mas aquela vontade de consumir dinamizou uma região inteira. Mais ou menos nos ajuda a entender como é que um sistema pode cambalear ou ser estimulado por ações individuais, mas que têm um efeito multiplicador, um efeito dinamizador. Muitas das vezes, em função do momento que se vive, são tomadas medidas de forma a ativar ou a estimular um determinado comportamento entre as pessoas que operam na área em causa, nesse caso na economia, no sistema. É verdade que há ocasiões em que se prima por incentivar as populações, as pessoas em geral, a serem mais comedidas e dessa forma as instituições de intermediação financeira conseguem canalizar esses fundos, transferir para pessoas que querem investir, ou o próprio governo também investe em políticas ou em setores que se consideram de interesse, e dessa forma pode-se responder aos desafios próprios da época. Entretanto, em determinadas ocasiões, a luta está entre a sobrevivência das unidades que já operam e a dinamização ou um crescimento ou medidas que visam estimular um crescimento futuro ou a entrada de novos operadores num determinado cenário. E o certo é que uma das críticas que as autoridades ou os governos de países subdesenvolvidos têm sofrido é o facto de que muitos programas que deveriam servir para alicerçar o desenvolvimento, em geral, aposta-se para o estímulo do consumo. Ou seja, em vez de, muitas vezes, os países que fazem alianças para o desenvolvimento e os recursos que são canalizados, em vez de se investir em setores que vão garantir o desenvolvimento sustentável, acabam sendo direcionados para medidas para transferências sociais ou medidas que não, como é que se diz, que não representam investimentos estruturais, mas representam um estímulo de consumo e, portanto, não se tem o desenvolvimento sustentável. De maneira que as respostas que se precisam dar para um determinado desafio devem ser ponderadas e muitas vezes vários fatores precisam de ser considerados, e a união de medidas ponderadas e adaptáveis podem ser a resposta complexa para o momento em que se vive. Outro desafio que as economias de países subdesenvolvidos enfrentam particularmente é o facto de existir uma grande quantidade ou a proporção da economia submergida ou economia não formal ser muito grande. O que acontece em períodos críticos é que a economia não paralisa, mas o que costuma a suceder é que grande parte das pessoas passam a responder por uma questão de sobrevivência, exercendo atividades informais, e os próprios consumidores também, por vezes, acabam direcionando o seu consumo para o setor informal. E daí o desafio que muitas nações já viviam antes do Covid era como é que se diz, a reconversão da economia, e dessa forma o crescimento ser verificado não por via do aumento da produtividade, mas por via da recolha de dados da economia informal. Ou seja, estima-se que boa parte da atividade que se exerce em países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento tivesse de facto legalizada, os países já daí veriam um grande crescimento. Portanto, nessa época crítica é provável que retrocedamos ainda mais nessa área,
e de formas que dar resposta exigirá medidas ponderadas que visam tanto facilitar o empreendedorismo, medidas que visam melhorar de uma maneira geral o ambiente para que os empreendedores consigam facilmente exercer atividade, iniciar empreendimentos e ao mesmo tempo também dar resposta àquelas áreas ou àqueles operadores que estão a viver um desafio para manter os seus empreendimentos vivos, em virtude de estarmos num cenário em que, por um lado, alguns deixaram de produzir e, por outro, outros, em virtude de várias situações, não só pela pandemia em si, também terem reduzido o seu consumo, em alguns casos, desviado para um setor que não como é que se diz, cujos dados não representam o crescimento e daí que precisemos de respostas mais eficientes, mas com vista a